Olá, alunos, futuros técnicos do meu Brasil varonil. Aqui é o professor André. Vamos para mais uma aula de análise de circuitos, né? Então vamos lá. Hoje a videoaula vai falar sobre circuito RL série, tá? Então vamos lá. O que é um circuito RL série, né? Basicamente, né? É um circuito eletrônico, né? Que contém o quê? Ó, um resistor, uma bobina ou indutor conectados o que em série e alimentados em tensão o que alternada. Aí você vai falar, professor, mas não tinha que ser circuito RI de resistor e indutor? E não, porque senão vai confundir com uma grandeza física que vocês já conhecem, porque I é corrente elétrica, né? Então, para não confundir com a corrente elétrica, né, eles colocaram a letra L. Lembra lá das aulas de indutores? Esse L vem da lei de Lenz, da física, né, do magnetismo, né? Então, colocaram essa letra L para exemplificar o que? O modelo do indutor, tá? Então, não colocaram o I para não confundir com corrente, tá? Porque já tinha a corrente elétrica que é I, né? Então, o L lembra que vem de lei de Lenz, tá? Por causa do magnetismo, tá? Bom, eu sempre gosto de colocar também um exemplo aqui, turma, do esquema elétrico, tá? Então, vamos lá, como é que é o esquema elétrico aqui desse circuito? Então, aqui você tem o quê? Uma simbologia, lembra que eu falei para vocês? Simbologia é importante porque é nossa linguagem, né? A linguagem universal dos técnicos em eletrônica, engenheiros, projetista, pessoal da área, né? Então vamos lá. Tensão alternada, né? Tem essa simbologia aqui, ó. Tem esse círculo aqui, e aqui você tem uma senoide, né? Para falar que o sinal aqui, a nossa alimentação do circuito é uma tensão alternada. Lógico, né? Que a tensão alternada é aquela que tem o que? Variação, o que? Ao longo do período. Se ela tem variação, lógico que ela vai ter alguma coisa chamada aqui frequência, né? A frequência é dada na unidade de medida em Hertz. Lembrando, pessoal, que você não pode esquecer o que é a unidade de medida, hein? Isso aqui vem do sistema internacional que é da física, tá? Então aqui você tem o que? O circuito aqui eletrônico, né? Primeiro aqui a nossa tensão alternada, né? Depois, o que você tem aqui, ó? Logo na sequência, né? Se o circuito é série, ele está tudo em sequência. Então, por que eu sei que aqui é série? Porque ele só tem o quê? Ó, um caminho só. O circuito é fechado aqui, ó, tá? Na sequência, um resistor, né? Qual que é a função do resistor no circuito eletrônico? Se opor à passagem da corrente, né? Ou seja, ele vai o que? Atrasar, né? Ao lado da corrente elétrica, né? E o que é corrente elétrica, né? Isso aí, essa definição vocês têm que saber o que? Desde o início do curso até o final. Corrente elétrica nada mais nada é o que o quê? É o movimento ou fluxo ordenado dos elétrons, galera, tá? E depois aqui, de novo, o circuito está em série, né? Logo, na sequência, você tem aqui, ó, um indutor. Ou bobina, né? Lembrando que, ó, é L, né? Por causa da lei de Lenz, igual o que? O indutor. H. Por que H? A unidade de medida do indutor é o Henry, tá? Muitas vezes, que nem eu falei para vocês, esse indutor, ele pode estar com o seu valor o quê? Em Henry, ou também ele pode estar em ohms. Você vai falar, pô, professor, mas como assim em ohms? O indutor não é Henry? Sim, o indutor é Henry, a unidade de medida do indutor, da indutância, né? Só que quando eu falo em reatância capacitiva, quando ela é dada em ohms, aqui, quando você tem esse valor expresso, ele já está te dando o quê? A resistência interna do componente eletrônico. Por quê? Todo componente ele tem uma resistência o quê? Interna, tá? Que nem lá no capacitor. Qual que é a unidade de medida do capacitor? Capacitor não é em farad? Ah, tem lá um capacitor, por exemplo, de 100 microfarads. Só que o capacitor ele também tem uma resistência interna. Então, essa resistência interna dos componentes eletrônicos, né, tanto do capacitor e do indutor, a gente chama de reatância, tá? Então, aqui é XL. Eita, professor, o que é XL? XL é a moto lá? Não, pessoal, não é a moto XL. XL aqui na eletrônica seria o que? A reatância indutiva. A unidade de medida no sistema internacional ela é dada em ohms, tá? Bom, continuando, né? Sem dúvidas, né, pessoal? Então, tranquilo, tranquilo, né, turma? Então, vamos lá. O diagrama vetorial, o diagrama de vetores, por quê? Toda vez que a gente estuda o que? Os sistemas o que? Alternados, né? É de extrema importância analisar o diagrama aqui, ó, vetorial. Porque ele que vai analisar o que? A defasagem do que? Entre a tensão e a corrente ou vice-versa, tá?
Então, lembra que eu falei para vocês, quando vocês estudavam circuitos ligados em tensão contínua, o que é uma tensão contínua? É aquela tensão que é fixa, né? Aquela tensão que não tem o quê? Variação. Então, se ela não tem variação ao longo do período, né? Então você não tem o que? Uma coisa chamada defasagem. A defasagem só existe porque o sistema aqui é alternado, ele está sempre se alternando, tá? Então, para você interpretar esse gráfico aqui, ó, o que acontece? Gráfico é importante porque lá no osciloscópio também está cheio de gráfico, né, galera? Então, é um instrumento muito importante para auxiliar o técnico em eletrônica na bancada, tá? Então, vamos lá. Você tem aqui, ó, o eixo aqui matemático, né? Então, você tem aqui, ó, nessa linha aqui, ó, tensão no resistor. Ela está o quê? Em fase aqui, no caso, o resistor sempre está em fase aqui com a corrente, né? Por que o professor está em fase? Porque a tensão do resistor está na mesma linha que da corrente do circuito. Aqui, ó, esse gráfico, essa referência aqui é o V, é a tensão do seu circuito, tá? Aqui, ó, essa parte aqui, ó, é o símbolo grego, né? Do alfabeto grego, θ, né? Então, é o ângulo de defasagem. Então, aqui, ó, você determina em quantos graus a corrente está o quê? Defasada da tensão. Ah, professor, mas por que eu sei que a corrente está defasada da tensão? Porque ó, a corrente está nesse eixo aqui, né? Ó, ela está aqui. Mas olha só onde que está a tensão. A tensão já está aqui em cima. Então você pode afirmar que através desse gráfico aqui, ó, a corrente o quê? No circuito indutivo está o quê? Defasada em relação à tensão. No circuito RC é ao contrário, né? No circuito RC, o que acontece? A corrente está adiantada e a tensão está o quê? Defasada, tá? Está vendo que aqui você também tem VL. O que é VL? Tensão no indutor. Está vendo que aqui eu tenho tensão, tensão e tensão. Por quê? Vou explicar agora. Agora vai, hein? Ó. Por quê? Por que ali no gráfico você tem o quê? Os vetores de tensão? Porque o circuito não está o quê? Em série. Se o circuito é em série, qual que é a via de regra dele? Ó? A corrente é a mesma em todo o circuito e a tensão se divide o que vetorialmente, ou seja, ela é diferente da tensão que é contínua. Que nem eu tinha falado lá no gráfico, ó, a corrente está o quê? Defasada em relação ao que à tensão, tá? Aplicação, ó, fechaduras eletrônicas, que nem tem um aluno da turma eletrônica 27, noite 27, que ele fez um TCC dele, né, o projeto de formatura dele de uma fechadura eletrônica. Então era um circuito, a base era um circuito RL, né, e também a fechadura era toda por NFC. E isso aqui também vocês vão ver bastante lá em eletrônica analógica, negócio de filtros ativos e passivos, tá? Só para ficar mais claro, de novo, né, esse negócio do gráfico aqui, né, por que aqui eu só tenho tensões? Porque lembra que eu falei para você, o circuito não está em série? Então, a corrente é a mesma. Então, ó, você tem a tensão alternada. Então, você tem o quê? O VR, você tem uma queda de tensão em cima do resistor. Então, a tensão ela vai o quê? Se perder o quê? Nesse componente. Depois, como ele está ligado em série aqui, ó, a tensão também vai se perder aqui, ó, nesse componente aqui, no caso é a nossa bobina ou indutor. Então, no circuito sério, o quê? A tensão que ela vai se dividindo vetorialmente, é diferente de circuito de tensão contínua, tá? Então, a tensão se perde aqui e se perde aqui. E no caso da corrente, como é que ela faz? Você tem aqui a tensão alternada, a tensão vai passar pelo resistor. Como é corrente, o circuito está em série, então a corrente que passa no resistor é a mesma corrente que passa pelo indutor. Então, se a corrente é a mesma, né? Então, não tem o porquê você fazer várias referências para a corrente, porque a corrente sempre vai ser a mesma. No caso aqui, você tem um gráfico de vetores de tensões, certo? Bom, galera, agora vamos para a parte aqui das contas, né? A parte que vocês mais gostam, né? Só que não, né? Então vamos lá. Então você tem aqui, ó, alguns itens aqui para você determinar no circuito RL série. Vamos lá. XL. O que é XL? Ó, XL, o que eu já tinha falado para vocês, é a reatância indutiva,
tá? Unidade de medida em ohms. Então ela tem essa fórmula aqui, 2π FL. Então você tem aqui, ó, o π é uma constante matemática, vai ser sempre 3,14 aqui, ó, tá? A frequência em hertz, esse F aqui, e L, o que é indutor em R. Com esses valores aqui, você acha o que é a reatância indutiva em ohms. Ah, professor, mas vocês podem estar me perguntando, se tiver em ohms, tem como achar o valor da bobina, o que em Henry? Tem sim, é só você utilizar essa fórmula de baixo aqui, ó. L é o que? A bobina, é igual reatância indutiva dividido por 2πf. Aí você acha o que é o valor do indutor. Então, se ele tiver o que? Em ohms, desculpa, se ele tiver em ohms para Henry, você usa essa fórmula aqui, tá? Bom, vamos lá. Z, impedância do circuito. O que é impedância? É o casamento do que? Da resistência interna lá do resistor e a resistência interna do indutor. Então, quando você faz isso aqui, essa fórmula diz, você está fazendo o que? O casamento de resistências ou simplesmente casamento de impedâncias. I igual a VZ, isso aqui é lei de Ohm. Não, professor, mas a lei de Ohm aqui é R. Mas ó, dá uma olhada lá. Ó. Se eu quero a corrente, o que a lei de Ohm me fala? Que é a tensão dividido por resistência. Então, ó, corrente em amperes, tensão, e o que é impedância aqui? Ó? Olha só a unidade, né? O ohms, então isso aqui é uma lei de ohms, só que aplicada para circuitos o quê? Alternados, tá? Bom, continuando, né? Então, ó, como o circuito é sério, então você precisa saber o que? A queda de tensão no resistor e a queda de tensão no indutor. Então, você vai pegar aqui, ó, lei de Ohm, ó, V igual R vezes I, ou quem vê ri. VL igual a XL vezes I. Igual aqui, professor, mas só que é lei de Ohm? Sim, de novo. O que é V? Tensão. O que é XL? Qual que é a unidade? Né? Ohms vezes I, corrente. Então, isso aqui é lei de Ohm. Terminando, né, aqui você tem o ângulo de defasagem, para saber em quanto a corrente está defasada da tensão. Lembrando que você tem três fórmulas, seno, cosseno e tangente, mas você só precisa qualquer uma das fórmulas aqui, tá? Pode fazer por seno, pode fazer por cosseno ou por tangente. Não precisa, viu, galera, fazer os três, tá? Uma fórmula, você chega o que no resultado. Então, mas se você quiser tirar a prova, se você fizer por seno, cosseno e tangente, vai chegar no mesmo resultado. Então, ó, para achar o ângulo de defasagem, você pode escolher qualquer uma das fórmulas, tá? Não precisa fazer as três, tá? Então, pessoal, vou finalizar a aula por aqui, né? E na próxima videoaula eu passo para vocês toda a resolução lá do circuito, a parte matemática, né? O passo a passo, tá bom? Então, foco nos estudos. Se tiver dúvidas, só me procurar. Beleza, pessoal? Então, até mais, hein?